Como você que tá aí lida com a sua menstruação? O meu nome é Marina Mels e eu lido porque eu tenho que lidar. Tem ciclos que eu tento dar uma poetizada pra ver se fica mais leve, em outros eu só desejo que o sagrado feminino vá pro quinto dos infernos. O meu nome é Elisandra dos Santos e eu amo ciclar e perceber o meu corpo fluindo e produzindo hormônios como ele deveria. E menstruar faz parte desse processo. O meu nome é Larissa Guerra e, ao menos pra mim, menstruar não é a pior coisa do mundo. Mas o que vem uns dias antes dela, sim. Da primeira até a menopausa, nós mulheres passamos cerca de 35 anos das nossas vidas menstruando. E mesmo que isso seja um fato absolutamente corriqueiro da nossa biologia, menstruar ainda é um tabu e uma experiência muito diferente entre cada uma de nós. Por isso hoje a gente chamou aqui a Elisandra dos Santos, que é educadora menstrual, para falar sobre ciclo, TPM, dúvidas básicas e outras nem tanto e muito mais. Boas-vindas ao Donas da Porra Toda. Donas da porra toda. Oiê! Antes de começar o nosso episódio, eu tenho um recadinho pra você. Que tal você receber conteúdos exclusivos, cupons de descontos de lojas parceiras e ainda outros mimos do Donas? Essas são algumas das vantagens que você tem ao colaborar com a nossa campanha de financiamento coletivo. Tá lá em apoia.se/Donas da Petoda. A partir de R$5 por mês, você já ajuda a manter o Donas, um podcast 100% independente feito por mulheres. E se a grana tá curta, não tem problema. Você também pode seguir o Donas nas redes sociais em @donasdapetoda e dar 5 estrelas no Spotify e na Apple Podcasts. Todo mês, choro muito por alguma situação, cogito voltar pra terapia. Menstruo 2 dias depois e passa. Essa distinção hormonal versus saúde mental é muito complicada pra mim. Sempre sofri com cólicas tenebrosas, idas a pronto atendimento para tomar remédio na veia. Em uma dessas idas, o médico não queria me dar atestado. Insinuou que eu estava ali para matar o dia de trabalho. Ao longo do episódio de hoje, você vai ouvir alguns relatos que as nossas seguidoras lá no @donasdapetoda mandaram falando sobre como lidam com a sua menstruação. Se passamos em média mais de 3 décadas menstruando, vivemos ao longo da vida mais de 400 ciclos menstruais, perdendo até 80 ml de sangue cada. Isso soma 1 litro de sangue por ano e 33,6 litros em toda a nossa vida. Esses números são só uma pequena amostra da complexidade e das peculiaridades do que a gente vive a cada ciclo menstrual. Por isso, hoje a gente decidiu deixar os tabus de lado, porque infelizmente esses tabus ainda existem e são muitos, e chamar a Elisandra dos Santos para uma conversa com a gente. Já conta também as suas histórias nos comentários desse episódio, porque agora o Spotify deixa a gente trocar ideias por aqui também. Liz, bem-vinda, se apresenta para as nossas ouvintes e explica pra gente o que você faz enquanto educadora menstrual. Olá, eu tô muito feliz de estar aqui hoje participando desse podcast que sempre me acompanha nas minhas viagens. O meu nome é Elisandra, mas pode me chamar de Liz. E eu sou biomédica, acupunturista, instrutora de percepção da fertilidade e educadora menstrual. E esse trabalho de educadora, para mim, é uma coisa incrível, porque eu vejo muitas mulheres transformando suas relações com seus corpos e seu ciclo a partir do conhecimento que não nos é ensinado quando a gente deveria aprender, que é conhecer o nosso corpo, o nosso ciclo menstrual, saber por que ciclamos, menstruamos e qual que é a finalidade de tudo isso. E contém um spoiler, não é só para se reproduzir. Então vamos lá. Esses dias, Liz, eu tava na aula de yoga e aí no final, cada uma de nós começou a falar alguma coisa sobre o ciclo menstrual. Entramos nesse assunto por conta de posturas de invertida, que não podia fazer, uma podia e tal. E aí uma tomava pílula sem parar, a outra tava menstruando há mais de 15 dias sem pausa e procurando apoio médico pra entender, né? Outra tava sofrendo muito por cólica e eu tava naquele dia, inchada com aquela TPM monstruosa, só fazia chorar, só de ouvir elas falando, meu olho já enchia d'água. E aí a gente ficou pensando sobre como, por mais natural que seja, e por mais que a gente, com os nossos 34, 35 anos já menstrue há muito tempo, esse ainda é um tema cheio de questões, assim, cheio de nuances, cheio de coisas inesperadas, cheio de notícias. Você percebe também no seu consultório, nos seus atendimentos, que as mulheres, mesmo que ciclem há muito tempo, ainda tem dúvida? Ainda passam por mudanças? Como é que tu vê isso? Eu percebo sim, Marina, é bem comum essas questões, mas eu acho que isso também está muito relacionado com o fato de a gente não entender muito o que está acontecendo no nosso corpo.
E eu percebo uma grande diferença nas mulheres quando elas passam a compreender sobre o seu corpo e o seu ciclo, entender o porquê que elas menstruam, porquê que ela tem aquelas sensações e emoções e começam a entender as potencialidades de cada fase do ciclo. E por mais que às vezes ali no período pré-menstrual a gente pode se sentir mais triste, mais emotiva, com raiva, enfim, é uma mistura mesmo de emoções que pega a gente ali nesse período. Mas geralmente os outros dias do ciclo a gente passa bem, tem momentos de muita criatividade, muita energia. Então é importante saber olhar para si e identificar essas fases do ciclo e perceber a potência de cada uma delas. Liz, tá, eu queria que a gente falasse nós três aqui, já que estamos três mulheres, em que fase do ciclo nós nos encontramos neste momento e quais são as impressões que a gente está tendo do nosso corpo neste momento. Pode começar. Então, eu estou na fase ovulatória maravilhosa. Posso ter ovulado hoje ou pode ser amanhã. Então, estou me sentindo muito disposta. Fiquei muito feliz que a gravação desse episódio bateu com essa minha fase do ciclo, porque eu fico mais faladeira, então acho que vai ser muito legal. Fico mais disposta, fico mais extrovertida, fico mais alegre, então eu acho que isso me deixou mais feliz. Então, nesse momento, estar nessa fase do ciclo foi muito bom. Gente, eu menstruei hoje. Olha que propício. O meu ciclo, ele se alinha com o Google Agenda de uma forma que é quase um pacto, sabe? É uma coisa muito esquisita. Mas o meu ciclo é completamente irregular, então calhou de menstruar hoje. Estou zero energia, zero carisma. Passei o dia daquele jeito, assim, com o cabelo no coquinho, sabe? O dia do cabelo no coquinho, assim. Então, estou nesse dia, mas estou aqui para termos essa conversa tranquilamente. E você, Lari? Bom, eu estou no 24º dia do ciclo, o que significa que, assim, daqui pra frente é só ladeira abaixo. Eu já tô, assim, há uns 2 dias sentindo muito inchaço, que é o sintoma mais clássico que eu tenho, assim, de TPM, o efeito mais clássico que eu tenho. Então, o meu peito parece que ele triplica de tamanho. Eu tenho um sintoma muito específico que eu falo pra Marina, assim, que é a coceira na teta. Eu, eu digo pra ela que às vezes eu tenho vontade de esfregar, assim, meu peito numa parede do tanto que ele coça. Eu tenho enxaquecas, às vezes, mas a dor de cabeça, ela fica, assim, me acompanhando constantemente e ela se intensifica quando eu tô perto de menstruar. E depois, quando eu menstruo, assim, é um dia que dá ali uma dorzinha na lombar, um pouquinho de cólica, mas no outro dia parece que eu já tô, assim, nova, pronta pra outra. Ou seja, vamos dar o microfone pra Liz e vamos embora. Eu acho que a gente podia fazer isso. Isso, né, que a gente vai fazer. Mas assim, a gente teve vários depoimentos. Um dos depoimentos que a gente pegou falava o seguinte: tive muitas cólicas desde a primeira vez que eu menstruei, logo comecei a tomar anticoncepcional para tapar todos os efeitos. Os médicos lidavam assim. E aí, eu queria saber se você acha que a gente pensa bem sobre a nossa menstruação, sobre o nosso ciclo e como a gente foi orientada ao longo dos anos e principalmente a nossa geração de mulheres de 30 anos, 30 a mais por aí, como é que a gente deveria ter sido orientada sobre esses efeitos, sintomas da menstruação, o que acontece no ciclo e como é que a gente pode agir, assim, de uma forma eficaz sobre ele. Eu não sei se eficaz é a palavra certa, sabe? Então, os primeiros ciclos que acontecem ali, que a gente chama de menarca, né, que é a primeira menstruação, eles podem ser bem confusos. Para as adolescentes, podem ser mais longos, desregulados e com um fluxo mais intenso, porque o nosso corpo está aprendendo a ciclar, ele nunca passou por aquilo, então ele vai levar um tempo de adaptação para que ele passe a ciclar, a ovular e a menstruar regularmente. E é necessário entender que esse momento pode ser um pouco desafiador e é comum que os 2 primeiros anos após a menarca os ciclos sejam mais irregulares. E nesse momento, muitas meninas são levadas ao ginecologista por ter o ciclo mais intenso, às vezes desregulado ali na adolescência. Só que isso é normal, porque, como eu falei, o nosso corpo vai estar aprendendo a ciclar. E o corpo precisa desse tempo. Mas a gente já sai ali do consultório com um contraceptivo, sem ninguém explicar direito como que ele funciona, o porquê que ela precisa, entre muitas aspas, tomar aquilo. Ninguém explicou para nós, nem explica para essas meninas por que os ciclos acontecem, que eles podem ser mais intensos, que menstruar é algo normal e que ela vai estar produzindo hormônios, que logo o corpo dela vai se habituar
e muito provavelmente os ciclos vão ficar regulares. Então, eu acho que é importante, nesses primeiros ciclos, principalmente, as primeiras menstruações, explicar para essas meninas o que é o ciclo menstrual, por que ele acontece, que a partir dali existe uma chance de uma gestação acontecer e que existem formas de evitar, não fazendo terrorismo, que é o que geralmente acontece, e também não é a única forma de lidar com, agora você pode engravidar, então toma a pílula e só isso. Ninguém fala sobre as infecções sexualmente transmissíveis, que eu acho que é um assunto que é muito importante ser conversado também, sobre o uso do preservativo, que já protege de uma gestação, quanto dessas ISTs, e também sobre essas questões que são muito importantes. E mesmo ali na primeira menstruação, na menarca, até hoje, muitas mulheres não têm essa informação. Então, eu acho que a melhor forma de lidar com isso é trazendo informação, e muitas vezes são para trazer conforto no nosso dia a dia também, quando a gente está passando, né, por aquele período pré-menstrual mais desconfortável, tudo isso, às vezes a gente precisa também olhar para nós, desacelerar um pouco, tomar um chazinho, esquentar os pés e fazer essas práticas mais introspectivas, porque é um momento que o corpo pede um pouco mais disso também. A gente estava falando de primeira menstruação, né? Eu tenho uma adolescente muito próxima que acaba de menstruar e eu acho muito engraçado que logo depois ali que ela menstruou, ela entrou numa coisa de agora eu sou mulher, sabe? Tipo, acho que talvez pela pressão que ela acabou recebendo, enfim. E como as meninas estão menstruando cada vez mais cedo, eu acho que isso também é uma coisa que precisa ser repensada, né? Porque no fim das contas ela ainda é uma criança, né? Ela ainda brinca, ainda anda, ainda gosta de fazer coisas que não são coisas, entre muitas aspas, né? De mulheres mais velhas, assim. Queria saber de vocês como foi a primeira menstruação de vocês. Comece contando que a minha foi aquele desconforto horroroso, aquele momento de não saber o que fazer. Eu chamei minha mãe, achei que, sei lá, o que estava acontecendo. E aí aconteceu o que aconteceu com muitas meninas da minha geração, que foi ganhar flores do pai. O que só torna tudo mais constrangedor ainda, não é mesmo? Então, pra mim foi uma experiência bem traumatizante. Não sei se isso tem a ver ou não com essa relação que eu tenho com menstruação, mas pra mim foi uma experiência meio esquisita. E pra vocês, como foi? Bom, eu menstruei quando eu tinha 11 anos, foi no dia 20 de abril de 1999, eu lembro até o dia, porque era véspera de feriado de Tiradentes, e eu cheguei da escola e vi que tinha sangue na minha calcinha, e instantaneamente comecei a gritar, desesperada, e fazer, porque eu sou dramática nesses aspectos, e aí eu morava nos fundos da casa da minha avó na época, né, muitas pessoas moravam naquele terreno, assim. Então, imediatamente toda a família ficou sabendo, agora ficou mocinha, aquele papo todo, e aí espalha pra todo mundo, daí nisso alguém já liga lá pra minha outra avó e conta, aí meu pai, que morava em outra cidade, já ficou sabendo também. Aquele constrangimento todo, assim. E eu lembro que eu era muito noiada, assim, eu tinha um pânico, um pavor, que era inexplicável, assim, do medo de vazar a menstruação. Sabe? E aí, sempre que eu menstruava, eu ia pro colégio, eu andava diferente, eu colocava jaqueta, assim, na cintura, ali amarrada na cintura, de medo de vazar. Era muito doido, assim, sabe? Eu lembro que eu não gostava, que eu achava um saco, eu sofria muito com cólica também, de desmaiar, de ir pra pronto atendimento, e eu fui pro anticoncepcional relativamente rápido também, assim, com 16 anos eu comecei a tomar pílula, e eu só fui parar com 32. A minha primeira menstruação, quem viu, na verdade, foi a minha mãe, porque ela sempre foi muito delicada e me acordava tirando o lençol, e aí ela tirou o lençol, e viu que tinha sangue. Eu nem tinha visto, porque eu tava dormindo, obviamente. E como ela já não ciclava há muito tempo, porque ela fez esterectomia com 30 e poucos anos, nem tinha absorvente em casa. E ela foi na vizinha, e foi aquela coisa toda, e aí explica e tudo. Eu não acho que foi traumático, mas os primeiros anos eu me lembro que o meu ciclo era muito intenso também. E essa questão de ir pra escola também, colocava aqueles absorventes noturnos gigantescos para dormir, às vezes colocava 2 porque passava. Então, no começo foi bem desafiador pela intensidade dos ciclos, e logo também comecei a tomar contraceptivo por conta dessa intensidade, mas fui parar só com
25 anos, por aí também. Então, foi um longo período também tomando contraceptivo pela essa questão de um ciclo mais intenso mesmo, de, né, uma perda de sangue muito intensa. Então, isso era realmente muito ruim. Então, experiências, já começamos bem, não é mesmo? Começamos esse rolê, assim, animadas. E acho que isso é uma coisa que precisa mudar, assim, né? A gente precisa repensar um pouco a forma como a gente vai contar para as meninas e como a gente vai falar com as meninas sobre isso, especialmente por isso, assim. Com qual idade vocês menstruaram pela primeira vez? Vocês lembram? Eu tinha 11. Eu não me lembro. Caraca, que cedo, Larissa. Chocada. Uhum. Eu menstruei com 13. E aí eu acho que é meio isso, assim, sabe? Meio uma idade que já é esquisita por natureza, porque você já tá com aquele corpo meio esquisito. E ainda é a menstruação. Então, talvez muitos dos traumas das mulheres de não gostarem de falar sobre isso, ou essa pessoa com quem eu tava conversando na yoga, que tomou anticoncepcional por muito tempo, falou exatamente isso. Ela falou, cara, foi tão traumático pra mim, como eu não tenho desejo de ter filhos, eu não tenho um companheiro, uma companheira, eu decidi tomar. E ela tomava, assim, 15 anos sem parar. Então, acho que tem muito disso, assim, muito de como a gente conta, enfim. Mas vamos pra outro depoimento de outra... Deixa eu completar nesse rolê aí, quando tu falou que tu tinha 13, eu lembro que eu vi as minhas amiguinhas no colégio menstruando com 13, 14 e eu morria de inveja delas. Aconteceu Sabe? muito cedo, né? Porque foi muito cedo, assim, e a minha irmã acho que também foi com 12 para 13, mas a minha mãe também menstruou muito cedo. A minha mãe disse que com 9, 10 anos também ela já tinha menstruado. E então eu lembro que eu ficava assim desesperada, sabe? Pensando, meu Deus do céu. E aí tinha efeitos de que, eu não vou mais crescer muito, né? Tinha todo aquele aspecto de altura, de que agora você é a mocinha, você tem que sentar de um jeito. Então, nossa, só traumas, assim, demorou muito tempo pra eu fazer as pazes com o meu ciclo. Então a gente já começou a desabafar aqui. Vamos para mais um desabafo de uma outra ouvinte que comentou lá no nosso Instagram. Tive muitas cólicas desde a primeira vez que eu menstruei e logo comecei a tomar anticoncepcional para tapar todos os efeitos. Naquela época os médicos lidavam assim. Esse foi um depoimento e eu tenho certeza que a gente se identifica, assim como se identifica essa colega que estava comigo nesse papo. Sobre o uso do anticoncepcional, Liz, a gente deveria ser melhor orientada, acho que isso já está posto, né? Sobre como é o uso. Quando que ele é indicado nesse início de ciclo? Quando que ele é indicado depois? Quais os mitos aí que rolam sobre... emendar, né? Emendar a cartela, sobre, enfim, quais são os mitos que rolam aí nos teus atendimentos? Esse assunto dos anticoncepcionais é polêmico mesmo. Principalmente os contraceptivos hormonais, na verdade, né? Que na internet a gente vê muita gente falando sobre contra o uso. Eu, na verdade, não sou contra. Eu acho que a gente sempre tem que avaliar a mulher individualmente. E existem situações que o contraceptivo hormonal, ele é super válido e indicado. É claro que ele regular o ciclo é um mito, mas, além disso, eu acho que é necessário a gente conversar com as mulheres sobre esses assuntos de outra forma. Explicar para ela quais são as opções disponíveis, porque a pílula não é o único contraceptivo hormonal que existe. Falar sobre taxa de falha, sobre o uso perfeito do método, sobre os efeitos colaterais, enfim, nada disso é conversado, geralmente é só assim, toma a pílula e quando você quiser engravidar, para de tomar. Então, na verdade, o que eu acho é a mesma coisa relacionada à primeira menstruação, que tem que ter informação, conversar, explicar para aquela mulher, para que ela faça a escolha do seu método, entendendo como que ele funciona de forma consciente e não compulsória, como geralmente é feito. Existem inúmeros métodos contraceptivos que podem ser utilizados, hormonais, não hormonais, enfim. E eu acho que cabe a cada mulher, de forma individualizada, fazer a sua escolha. Vocês hoje têm algum método anticoncepcional, DIU, pílula? O que vocês adotam hoje na vida de vocês? Eu uso a percepção da fertilidade, que é um método comportamental, e aí dentro da janela fértil, quando a gente identifica, faz uso do preservativo. E é isso. Nervosa, eu sou tão nervosa quanto a Liz, gente, sobre isso. Eu parei de tomar a pílula anticoncepcional quando eu descobri a doença celíaca, né? Porque aí tem um outro componente de tomar uma coisa para piorar a outra. Então, estou na fila do DIU, vou colocar o DIU de cobre, por orientação médica, e por enquanto, preservativo e muita reza. E você, Lari?
Então, eu parei de tomar pílula no começo da pandemia, foi, junho de 2020, porque pensei, vou colocar DIU, vou ficar um tempo sem pra ver como é que é, mas foi tão de boa ficar esse tempo sem que eu fui indo, assim. E desde então eu tô também sem pílula anticoncepcional, sem DIU, nada. É camisinha, é também muito conhecimento em torno do meu ciclo, assim, eu percebo muito bem as oscilações dele e aí eu faço também controle pelo aplicativo, assim, né? Vou sinalizando as datas e tal, e é isso. Reza e fé no pai. Reza. Olha que coisa Reza. horrorosa. Duas pessoas, assim, que não são cristãs, falando que a gente reza. E que não querem ter filhos também, né? Que não querem ter filhos. Se isso não é a falta de conhecimento do ser humano sobre o ciclo... Não, eu tô brincando, a gente conhece, a gente tá brincando, tá, gente? A gente tem consciência, tá tudo certo. Mas é um pouco disso, né? Eu acabei ficando assim porque eu percebi que, tipo, como a Alice falou, imagina. E o que me deixa muito irritada de menstruar desde os 11 anos é que o meu ciclo absolutamente nunca foi irregular, tá? Nunca, nunca, nunca. Desde a primeira menstruação, eu sempre menstruei, assim, a cada 28, 27 dias, 29. Então, eu lembro que também as minhas amiguinhas no colégio falavam assim, eu menstruei uma vez, daí depois só daqui 6 meses. E eu ficava, como? Sabe? Como eu queria. Como faz? Eu ficava como eu queria isso. E aí, por perceber que ele é muito regular, por conhecer, por entender muito bem como funciona o meu corpo, eu ganhei essa confiança pra não apelar pra um outro método anticoncepcional, assim, que fique bem claro, tá? Não façam isso se vocês não têm um ciclo irregular, e eu acho que a Liz pode explicar melhor, né? Sim, com certeza. O que você usa, mais ou menos, é a tabelinha, né? Que ela funciona relativamente para quando as mulheres têm esse ciclo regular, né? É indicado só nesses casos, quando tem ciclos irregulares, aí já não funciona. Mas não é um método que eu gosto e indico, porque o nosso ciclo pode mudar por diversos motivos, né? Pode fazer com que a alteração aconteça, estresse, viagem, doenças. Com o Covid a gente percebeu também bastante alterações no ciclo. Então, tem que ter fé mesmo pra usar isso. Ai, Deus. Não, mas assim também, eu tenho as percepções assim de muco, por exemplo. Claro. De Perfeito, colo aí também, sabe? Então, não, é todo método combinado aqui. Gente. Eu tentando me defender, sabe? Cara, meu ciclo é absolutamente irregular, mas mesmo que fosse, eu sou tão cagada, a gente vai falar sobre isso, sobre fertilidade daqui a pouco, mas eu sou tão cagada com o lance da engravidar que eu não ia confiar só no ciclo, mas olha, nunca na minha vida, não tem isso aqui, não. Vai sempre rolar um double check, sabe? um combinadão, assim, de coisas, porque eu tenho muito medo de engravidar. Mas isso é o ideal, né? Combinar métodos é o ideal. E sempre combinar com o preservativo que já protege das ISTs também. Falando então, Liz, sobre essa perspectiva de fertilidade, assim. Esses tempos atrás, a Marina até compartilhou comigo um tweet da Bela Reis falando que no Brasil a gente tem essa preocupação de menstruar todo mês, sabe? De que a gente precisa ver o sangue ali, porque o aborto não é tratado como um tema de saúde pública e legalizado, né? E tem também a expectativa de uma mulher que é tentante e que lida todo mês com essa frustração de não engravidar, né? Como é que tu tem observado na tua experiência? Essa questão de menstruar todo mês, na verdade, de sangrar todo mês, ela também tem uma relação lá com a invenção da pílula, que no começo ela era contínua, né? Não tinha um intervalo. Então as mulheres tomavam continuamente, isso lá em 1960, mas o que elas tinham de conhecimento? Se eu não tô menstruando, é porque eu tô grávida. E aí rolava aquela coisa de sempre se achar que estava grávida porque não estava menstruando. Então foi aí que a pílula ganhou o intervalo de 28 dias, né? Então tu toma 21 dias, faz uma pausa e ela continua mantendo seu efeito, mas era por causa até dessa questão de menstruar, de ver o sangue e de saber que tá tudo certo, entre aspas, com o seu ciclo. E em relação à fertilidade, eu acho que a gente parece que vive em dois extremos, que é na adolescência, a gente tem medo de engravidar, que é o que colocam pra gente, né? Você menstruou, agora você pode engravidar. E muitas vezes a gente deixa de se relacionar com pessoas, ou vive tomando pílula do dia seguinte, por achar que ela é mais eficaz do que o contraceptivo que a gente toma,
ou do que o preservativo que a gente usa. E chega um outro momento na vida que pode acontecer para algumas mulheres, que é quando a gente vai para o outro extremo, que é o medo de não engravidar. Isso pode acontecer para algumas mulheres, porque elas param a pílula e pensam, esse mês eu vou engravidar. E nem sempre vai ser assim. Para algumas mulheres pode demorar mais tempo, o corpo precisa voltar a ciclar após pílula. Às vezes são mulheres que começaram o uso do contraceptivo hormonal lá na adolescência, que é quando o nosso corpo está aprendendo a ciclar, e param só pelo objetivo de engravidar. E o seu corpo não sabe nem o que fazer com aqueles hormônios direito, porque ele recebeu hormônio sintético a vida toda e ele precisa de um tempo para voltar a ciclar naturalmente. E isso é uma questão muito importante. Eu percebo também que algumas vezes pode ser por conta de uma desconexão com o corpo e o ciclo, essa questão dessa demora para engravidar, porque muitas vezes a grande maioria das mulheres, na verdade, não sabe como seu ciclo funciona, não consegue identificar o período fértil, às vezes buscam essas informações, né, Larissa, em aplicativos e que fazem cálculo para prever o período fértil, e esses aplicativos, eles acertam cerca de 21% das vezes apenas. O quê? Não! Então tem uma taxa de falha muito grande, né? Por isso que não é o ideal, a não ser que use um método combinado ou que faça a percepção de outros sinais ali também. E essa taxa de falha tão grande, ela acontece porque não é possível a gente calcular ou prever quando que a gente vai ovular. E a ovulação, na verdade, ela é o principal evento do nosso ciclo. Para a gente menstruar, a gente precisa ovular, e para que uma gestação aconteça, a relação tem que ser durante o nosso período fértil, que são 5 dias que antecedem a ovulação e o dia da ovulação. Fora isso, não tem como uma gestação acontecer. Então, e por isso que é tão importante conhecer o ciclo, não achar que é só, eu conheço o ciclo, sei como ele funciona. Não, a gente precisa observar esses sinais da fertilidade. E a gente faz isso com a percepção da fertilidade, que é aprender a observar o nosso corpo, monitorar o nosso ciclo, que é muito mais eficaz para identificar a proximidade dessa ovulação do que a tabelinha, por exemplo. Então, isso também pode, às vezes, levar a um período mais longo para algumas mulheres engravidarem, porque, às vezes, não tem uma noção realmente de quando está ovulando, acha que a ovulação acontece no 14º dia do ciclo, e, na verdade, não. Até esses dias eu peguei o gráfico de uma aluna e o período fértil dela começou no 17º dia do ciclo, ela ovulou mais ou menos no 22º dia do ciclo e ela engravidou. Então, se ela ficasse tendo relação ali no 14º dia do ciclo, não teria nem como uma gestação acontecer. Então, esse conhecimento é muito importante nesses casos também. E como que a gente pode perceber, então, essa questão da fertilidade, assim? Dicas simples, assim, para quem nunca nem imaginou que dava para você perceber quando que você tá fértil. Então, a gente tem os sinais primários da fertilidade que a gente fala, mas o principal indicador da fertilidade é o nosso muco cervical. Então, muitas mulheres percebem alguma coisa na calcinha, acham que é corrimento, porque não tem muito essa noção e consciência. Mas, na verdade, o nosso corpo ele produz muco cervical por influência do estrogênio e da progesterona. Então, ali no nosso ciclo, mais ou menos assim, de forma generalizada. Depois da menstruação, quando ela termina, a gente começa a produzir estrogênio e o nosso corpo se prepara para ovular. Então, esse estrogênio que é produzido, ele faz o nosso colo do útero produzir muco cervical. E esse muco cervical é o que capacita os espermatozoides e permite com que eles sobrevivam dentro do nosso canal vaginal por até 5 dias, enquanto esperam a ovulação acontecer. Então, por isso que esse é o período fértil de 5 dias, que é o período de capacidade do espermatozoide sobreviver ali no muco cervical. Então, por isso que esse é o principal indicador da fertilidade, assim, é o que a gente consegue observar de forma mais fácil. Quando a gente vai no banheiro, se seca, a gente consegue perceber tanto a sensação do papel passando pela vulva, quanto olhando no papel higiênico, percebendo se tem muco, se não tem, se é um muco mais claro, mais brilhante, enfim. Gente, muita informação. Olha como a gente não sabe. Nossa, que coisa né? doida. É muito doida.
É muito doido como a saúde das mulheres é negligenciada, né? E isso também é uma coisa que eu acho que é importante a gente comentar, porque a menstruação também pode revelar ou ser um sintoma, a menstruação irregular, né? Ou a dor muito grande, enfim, de problemas de saúde, tipo endometriose, né? Quando que a gente deve acender um alerta, assim, Liz, de que alguma coisa não está certa? Só o ciclo irregular já é um indicativo ou não? Ou tem mulheres que têm o ciclo irregular mesmo e é isso aí? Ou questões emocionais, enfim. Quando que são os sinais de alerta de que a nossa menstruação está nos avisando que tem alguma coisa que a gente precisa investigar? Então, essa questão da endometriose, ela é bem importante porque é o nosso corpo gritando sintomas e ninguém olha para ele, né? Geralmente, o diagnóstico da endometriose ele pode levar até 8 anos para que seja feito. E os principais sintomas é isso, né? A dor, é um ciclo muito intenso, é escape, antes de menstruar, então aquela borrinha que a gente não considera menstruação, né? A gente considera como escape, ainda faz parte do ciclo anterior. E eu acho que essa questão, tanto da endometriose, assim, tem muito a ver com um assunto que a gente já falou antes, que é dessa medicalização do corpo da mulher, né? A mulher, ela vai referir dores, cólicas. O principal sintoma da endometriose é isso, e a solução para ela é o contraceptivo, e se sentir dor, tomar um analgésico e só. Ninguém vai olhar para o que está acontecendo com aquela mulher, quais são os sintomas que ela vem sentindo e observando. E mesmo quando se olha, o diagnóstico da endometriose não é tão simples, porque nem sempre ele aparece no ultrassom, assim como várias outras questões. Eu vou dar o meu exemplo. Eu tenho endometriose e meus ciclos são regulares, eles eram um pouco mais intensos quando eu usava absorvente descartável. Quando eu passei a utilizar outras formas de coletar meu sangue, eu percebi que não era tanto assim. Mas no ultrassom, quando eu fiz, não apareceu focos, só focos de endometriose, né? Depois, quando eu fiz uma ressonância, que deu para ver. Mas nem por isso eu deixei de tratar como endometriose, porque os meus sintomas eram muito característicos e eu também já fui na consulta tendo uma noção de que provavelmente seria isso. E eu estava sendo muito bem acompanhada por uma médica maravilhosa, que é a doutora Marta, que é incrível. Mas nem todas as mulheres têm acesso nem a esses médicos profissionais que vão estar dispostos a investigar e a ouvir, e nem acesso a esses exames. A ressonância, né, é um exame que demora, que é caro, que pelo SUS nem sei quanto tempo que demora. E os médicos também nem sempre vão ter o tempo ali no consultório de ouvir a história daquela mulher, prestar atenção nos sintomas que ela tem, que é o mais importante. Então é por isso que o diagnóstico demora tanto e também tem essa banalização dos sintomas, que o principal dos sintomas é a dor, mas também é um fluxo menstrual muito intenso. E a regularidade do ciclo não quer dizer muito, porque muitas mulheres têm o ciclo regular, como é o meu caso, mas tem outros sintomas, que é a dor, que é o escape antes de menstruar. Então, vai ser muito de quando a mulher, né, sentar na frente do profissional, ele está disposto a escutar a história dela, perceber os sintomas e aquilo que ela veio trazer ali de queixa e de que ela está buscando uma melhora, né? Perfeito. Liz, indo para uma outra ponta, sobre menopausa, como é que a gente pode perceber que ela está chegando e como que pode se lidar com esse momento de uma forma mais tranquila? Porque eu também percebo entre mulheres mais velhas que eu conheço, que rola também um baque, assim, daquela coisa de que a gente reclama a vida inteira de menstruar, e aí quando começa a passar por esse momento, rola toda uma questão também de tipo, nossa, mas e agora? Que eu não tenho mais que menstruar, ou que o meu ciclo tá completamente desregulado e que eu tô lidando com N questões com o meu corpo. A menopausa, ela também é um assunto bem complexo, porque é muito relacionado com o envelhecimento da mulher, e a gente não pode envelhecer, né? Temos que ser para sempre jovens. E isso é bem desafiador. Quando a gente usa a percepção da fertilidade, ou monitora o nosso ciclo, sabe, né, quanto tempo que dura eles, enfim, a gente pode começar a perceber os ciclos mudando quando chega ali perto do período da menopausa. Assim, perto é tipo uns 5 anos, assim, não é tipo vai acontecer logo. Os ciclos podem ficar mais curtos e depois um pouco mais longos, e a gente consegue perceber algumas alterações no corpo que podem indicar que a menopausa está perto. Mas, como eu falei, não é assim, tive 2 ciclos curtos, será que eu tô na menopausa? Não, isso é um processo.
E isso é o que eu trago sempre para minhas pacientes que buscam cuidado, querendo olhar para esse processo da menopausa, que é entender que a menopausa é um processo natural e fisiológico e que vai acontecer. E é uma fase que a gente precisa encontrar formas de lidar com isso da melhor maneira possível. A gente tem muito essa coisa de não sou mais fértil, parece que estão tirando alguma coisa da gente, e eu sempre oriento minhas pacientes a buscarem manifestar essa fertilidade, essa criatividade de outras formas, porque a nossa fertilidade, o nosso ciclo, ele não é só sobre fazer filhos, é sobre a gente fazer o que a gente quiser e buscar outras formas de colocar essa criatividade no mundo pode ajudar a passar por esse momento da menopausa ali, do climatério, que é aquele período antes da menopausa, de uma forma mais leve. Então, eu costumo orientar a buscar, se for da vontade, do gosto daquela mulher, né? Fazer atividades manuais, por exemplo, ou artesanato, dança, yoga, movimentar o corpo, prestar atenção nele, aprender alguma coisa nova, alguma coisa que você não aprendeu quando era criança, mas sempre teve vontade, porque parece que só quando a gente é criança que a gente pode aprender as coisas, porque depois a gente já passou da idade, mas isso não é real. E essas são formas de buscar passar por essa fase de uma forma mais leve. E alguns sintomas são incômodos e eles podem ser amenizados de outras formas, como a terapia de reposição hormonal, por exemplo, que está aí para isso e algumas mulheres vão se beneficiar delas, porque nem sempre é só essa questão de estar passando por isso. Muitas mulheres têm sintomas mais em relação ao humor, aos fogachos, né, que são aqueles calorões que podem incomodar muito o dia a dia dela. Então, a busca da terapia de reposição hormonal, na verdade, é trazer conforto para aquela mulher e não querer fazer com que ela continue da mesma forma, porque é necessário se olhar de uma forma diferente, porque vai ser uma fase da vida diferente. Voltando para as nossas ouvintes, mais 3 frases que a gente recebeu aqui. Dependendo da fase do meu ciclo, minha criatividade é muito influenciada. Eu fico extremamente sensível, sensorialmente falando. Sofri por anos com o combo cólica e enxaqueca todo maldito mês e ainda odeio o sagrado feminino. Não sei quem foi, mas me abraça. Liz, dicas, então, como é que a gente pode tentar lidar com as oscilações, tentando não surtar tanto assim, e como conhecer melhor o ciclo, para que a gente possa entender o que está acontecendo com o nosso corpo e colocar isso na conta na hora de perceber como a gente está se sentindo. Eu acho que os surtos são possíveis, às vezes ali no período pré-menstrual acontece, porque esses hormônios eles também vão influenciar no nosso humor, mas eu não gosto de chamar o período pré-menstrual de TPM, porque são coisas diferentes e nem sempre esses surtos vão acontecer, nem sempre o período menstrual vai ser tenso ou sintomático. E o que eu acho que pode ajudar a compreender melhor e passar melhor por esse período é entendendo como que o nosso ciclo funciona. O que os hormônios fazem no nosso ciclo é muito importante, porque eles realmente vão influenciar o nosso humor, o nosso intestino. Então tem momentos no ciclo que a gente vai mais ao banheiro, outros que a gente fica mais constipada, e isso é hormonal e fisiológico, e a gente consegue encontrar formas de lidar com isso. E esses dias eu estava até pensando, reparando na minha rotina, que até o meu skincare é cíclico. Porque tem períodos do ciclo que a pele fica mais oleosa, e aí eu tenho um produto que é para pele oleosa e com acne, e nos momentos que a minha pele não tá assim, eu uso os produtos normais, porque isso também tem uma relação com os nossos hormônios. Então a gente também pode se beneficiar dessa percepção. Então, eu acho que tudo isso tem a ver com o autoconhecimento, né? A gente precisa entender que isso faz parte, que vão ter dias que a gente vai estar se sentindo mais triste, um pouco mais deprimida, mais chorosa, com vontade de comer a barra de chocolate inteira, mas isso logo vai passar e já muda. E a gente conviver com isso pode ser desafiador no começo, mas eu acho que depois que os ciclos vão passando e que a gente vai compreendendo e vendo que não é sempre igual, não é sempre que eu vou ter um período pré-menstrual brava, que eu vou chorar, saber que tem ciclos em que a menstruação chega e a gente pensa, meu Deus, nem sabia que ela estava chegando, porque a gente só se atenta quando a gente está sentindo as coisas ruins relacionadas ao nosso ciclo. Então eu acho que
olhar para as coisas boas também é importante e entender que vão rolar surtos sim, mas que tá tudo certo. Ai, chegamos aqui no nosso momento, na nossa mesa de bar, tomando uma aguinha com gás, um suco, uma cerveja, o que você quiser, o seu drink. Quero lembrar vocês que a nossa campanha de financiamento coletivo segue ativa lá em apoia.se/Donas da Petoda. A partir de R$5 por mês você pode ajudar o Donas. Tem newsletter exclusiva para assinantes, tem cupons de desconto, presentes e muito mais. E também temos um aniversário chegando muito em breve. Exatamente. Então, no dia 20 de maio, a gente vai estar com vocês aqui em Blumenau, num espaço muito especial, fazendo um dia muito especial. A gente tá finalizando todos os detalhes nos próximos episódios e lá no @Donas da Petoda nas redes sociais. A gente vai contar tudo. Vai ser muito, muito massa. A gente tá muito empolgada. A gente espera muito que vocês estejam com a gente. E falando em @Donas da Petoda, além de seguir por lá, não esquece de avaliar com 5 estrelas no Spotify. É muito importante pra gente, pro algoritmo do Spotify, já que a gente depende dele. Então faça isso, por favor. E agora a gente também tem interações aqui no Spotify. Se você tá ouvindo por aqui, provavelmente sim, porque a nossa audiência está 90% do Spotify. Então, tem enquete. E é muito importante que vocês respondam a enquete, porque a gente tá fazendo uma coleção de dados aqui para promover episódios que sejam mais legais para vocês e que conversem mais com as rotinas de vocês. Então, neste episódio tem enquete, também tem caixinha de comentários. Pode deixar lá o que você tá pensando sobre esse assunto ou sobre o que você quiser. Muito bem, Liz, conta para as nossas ouvintes como é que elas te acham nas redes sociais, quais são os contatos aí para conversar contigo. E a gente quer também 2 dicas de qualquer coisa assim que você queira indicar nessa mesa de bar. Então, eu sou mais ativa no Instagram, é onde eu converso mais. O meu arroba é @Lisandra dos Santos, com 2 S's no final, e ali eu falo sobre ciclo menstrual, falo muito sobre fertilidade, porque isso é o que eu trabalho mais com a acupuntura, né, que eu atendo em consultório. E é isso, acho que lá vocês vão ter bastante informação sobre meus trabalhos, tem mentorias que eu faço também online, então para quem não é aqui de Blumenau e região, também tem como estar conhecendo o corpo e o ciclo comigo de forma online por aí. E as minhas dicas, então. Eu quero deixar a dica de um livro que se chama A Origem do Mundo, que é da Liv Stromkist, acho que é assim que se fala, que é um livro que fala sobre a história cultural da vulva versus o patriarcado. E lá a gente consegue entender de onde que vem tantos tabus e tanto ódio contra a nossa vulva e contra o corpo feminino, que é tão perfeito e maravilhoso. E quando a gente lê esse livro, a gente consegue entender de onde que vem um pouco, né? Entender a história, entender a influência dos homens, principalmente, os homens médicos, que eram só os homens que eram médicos, então eles que tinham essa influência no corpo da mulher, e de onde vem tanto tabu, tanto nojo do nosso corpo. Enfim, é um livro bem legal. Ele é todo ilustrado em forma de quadrinhos, então é bem leve de ler. Eu gosto bastante dele. E a segunda dica eu vou deixar também relacionada ao tema, porque eu vim aqui para falar sobre isso. E é uma palestra do TEDx disponível no YouTube, que se chama Show Me the Data, da Thalita Williams, que é maravilhosa e mostra a importância de a gente conhecer o nosso corpo e termos dados sobre ele. Então, quando a gente monitora o nosso ciclo, na percepção da fertilidade, a gente usa gráficos para entender como que tá o nosso ciclo, como que tá ele acontecendo, quando que a ovulação acontece, quanto tempo dura a nossa fase folicular, nossa fase lútea, enfim. A importância de a gente ter esses dados sobre o nosso corpo para perceber. Como eu falei ali na menopausa, a gente consegue olhar para isso e perceber que ela está se aproximando. Então, esses dados são muito importantes, não só para isso, mas para várias questões aí relacionadas ao nosso ciclo menstrual e fertilidade. Já que Liz foi de TEDx, também vou de TEDx. Minha primeira dica é o TEDx da Dani Feldens, aqui no TEDx Blumenau, de 2022. Ela falou sobre fertilidade, sobre a espera que ela viveu para que ela pudesse realizar o sonho de ser mãe, um pouco sobre os percalços. E aí, você que está ouvindo, que não tem o desejo de ser mãe, ouça também esse toque, é também para você, para que você compreenda, acolha e tente, já que a gente aprendeu que empatia não existe, né, mas existe alteridade, e tente exercitar a sua alteridade com as mulheres tentantes e do quão complexo é esse processo, cheio de expectativas, cheio de questões com o corpo, cheio de questões com a mente, cheio de questões com o relacionamento. Então,
é uma fala muito poderosa da Dani, que já esteve aqui com a gente também. E acho que é bem importante que todas as mulheres ouçam e pensem um pouco sobre isso. E a minha segunda dica não é bem uma dica específica, mas é instale o aplicativo que você controla seu ciclo no celular da pessoa que vive com você. Seja ela seu marido, seja ela sua esposa, seja ela sua roommate, sei lá. Se você tiver liberdade com essa pessoa, instale. Aqui em casa a gente fez isso, o Mozão está editando esse podcast, então ele sabe bem. Ele tem o aplicativo do meu ciclo no celular dele. E volta e meia, assim, ele vê que eu tô, sabe? Tô entrando, assim, naquele período que eu tô muito irritada. E aí ele só abre o aplicativo escondido, ele acha que eu não vejo. Ele abre o aplicativo escondidinho, dá uma olhada e aí ele dá uma relevada, às vezes, no meu estado de humor, assim. Hoje mesmo, eu trabalhei de casa. E aí, ao meio-dia, depois que eu almocei, ele mesmo me falou, cara, hoje não tá sendo um dia muito fácil pra você, vai lá tirar um soninho, sabe? Então, acho que é bem importante que as pessoas que estão perto da gente entendam sobre o nosso ciclo, tenham esse desejo, né? Tenham esse entendimento. E se você tiver abertura para conversar sobre isso, acho que é uma dica bem importante. Bom, só complementando a sua dica, Marina, eu acho que às vezes não precisa nem ser no aplicativo, eu acho que é importante comunicar, né? A gente falou sobre isso nas palestras em que a gente teve presente no Dia da Mulher e é muito importante você comunicar, sabe, para as pessoas. E eu sempre aviso. Tipo, olha, gente, eu tô pra menstruar, sabe? Eu estou mais sensível, eu estou irritada, sabe? Então, tipo assim, ó, às vezes é bom me deixar quietinha no meu canto, sabe? Ou releva, porque às vezes a situação fica um pouco tensa, assim. Mas eu acho que é importante pra até a gente naturalizar a conversa sobre menstruação, sabe? E eu sempre falo, tô menstruada. Não tenho vergonha de falar que eu tô menstruada. E eu percebo que muitas mulheres ainda têm essa vergonha. Acho que talvez comunicar, seja via aplicativo, seja falando, desenhando, o que seja, já pode ser um bom caminho, assim. Mas eu vou dar as minhas 2 dicas e uma delas é uma playlist, né? Porque eu gosto de fazer playlist e muito tempo atrás, logo quando eu parei, assim, de tomar pílula, eu fiz uma playlist chamada TPM Songs, tá? Que tem ali 3 horas de duração só com mulheres cantando e aí tem desde músicas, assim, pra curtir um pouquinho de fossa, mas tem músicas mais, tipo, gata, você é tudo, você é maravilhosa. Então fica aí a dica e o link estará na nossa newsletter. E quero indicar, para quem é daqui de Blumenau, da região aqui do Vale do Itajaí, a exposição Mulheres Cansadas, da Débora Anacleto, no Museu de Arte de Blumenau. Tá rolando a primeira temporada de exposições do ano do museu aqui na cidade e além da Débora tem outras artistas mulheres expondo por lá. Então vai até o dia 23 de abril. Tá muito bonita, muito legal, é entrada grátis, sabe? Não tem classificação indicativa, é livre. Então, por favor, visitem, conheçam o trabalho de artistas mulheres. Visitem museus, porque museu é muito legal, eu gosto. É isso aí, Liz, muito obrigada pela sua presença, muito obrigada por esse papo. Você sabe que a sua DM vai estar cheia de mensagens minhas e da Larissa, já querendo várias outras dicas, porque nós somos essas pessoas. Então, muito obrigada por estar aqui com a gente, por compartilhar seu conhecimento com a gente e espero que você volte logo, que a gente tenha mais papos pra ter sobre menstruação por aqui. Ai, que maravilhosas, eu que agradeço. Queria dizer que vocês acompanham minhas trips de indo a Blumenau e voltando pra casa. E vocês estão sempre junto comigo e eu fiquei muito feliz de estar aqui hoje. Então, quero ouvir eu também nesse podcast maravilhoso. Maravilhosa. Fechou, gente. Até semana que vem. Um beijo. Beijo. O Donas da Porra Toda é uma produção independente. Produção, roteiro e apresentação, Larissa Guerra e Marina Mels. Edição e tratamento de áudio, Bruno Stolf. Mais informações no site www.donasdapetoda.com.br ou nas redes sociais no @donasdapetoda.